Bom, o que a gente podia pensar para uma sociedade ideal para o futuro, as próximas gerações que estão vindo aí, né? Veja, a não intervenção do Estado, como é que fica essa questão? Essa questão ela está na pauta, né, hoje do governo. Qual é o grau de intervenção? Essa é a discussão que você tem muito após a crise financeira de 2008. Até que ponto o liberalismo econômico deu conta, resolveu? Né? Resolveu o que? Ele talvez tenha deixado algumas pessoas mais ricas, mas e como é que fica a questão da pobreza? Essa é uma pergunta que não pode ser esquecida. Ela não pode ser esquecida em que sentido? O que está na pauta? Eu ganho a eleição, eu sou o novo presidente do Brasil. Eu vou ter uma pauta de governo, eu vou ter que resolver algumas coisas e essa pauta, ela normalmente é uma pauta internacional. Por exemplo, hoje, década de 2000 aí para cá, o primeiro item da pauta é a questão ambiental. É o que está sendo discutido, está na pauta, é a questão ambiental, o problema do aquecimento global, e etc e tal. Mas antes de ser o problema ambiental, havia outro na pauta, outro problema antes desse na pauta, que era a pobreza. Então, nos anos 60, nos anos 70, muito do crescimento econômico, capitalista por sinal, a ideia era que o capitalismo traria uma igualdade. Pasme, mas já lá no século XVIII, o discurso capitalista, inclusive do Adam Smith e dos primeiros economistas clássicos, neoclássicos, era de que o capitalismo ele traria bem-estar. Essa foi a promessa do capitalismo, né? Trazer bem-estar, porque se você olhar a Idade Média, né, você tinha uma diferença, um gap social literalmente enorme, né? Ou você era um miserável coitado, ou você vivia muito bem lá no castelo feudal, né? Estava na corte, alguma coisa desse tipo. A ideia do capitalismo foi criar a chamada classe média, né? E inserir essas pessoas mais pobres nessa nova classe nascente, a classe média. Acontece que em alguns países isso funcionou muito bem. Se você olhar a Europa, olhar, né, os países nórdicos, por exemplo, vocês têm um exemplo. Noruega é um exemplo de sucesso, tem um índice de desenvolvimento humano que é praticamente 100% da população é muito bem atendida em saúde, muito bem atendido em educação e muito obrigado renda per capita. Né? Volto a dizer que eu não estou pregando o consumismo, mas eu estou pregando o consumo, viver, né, bem-estar. Se ter acesso a uma saúde eficiente, ter acesso a uma educação de extrema qualidade e ter renda para você poder desfrutar dos bens que a vida te propicia, de bens e serviços e etc. Alguns países europeus, o próprio Estados Unidos, conseguiu. Né? O problema é que você vê pobres nos Estados Unidos hoje, tem países da Europa que você não vê, mas alguns você vê, e o mundo não conseguiu resolver, seja com o comunismo ou seja com o capitalismo, o problema da pobreza. Apesar de ter mudado a pauta. Né? A gente está discutindo a questão ambiental, mas o mundo não resolveu o problema da miséria. Né? Tem um urbanista norte-americano que escreveu um livro chamado Planeta Favela. Né? O Planeta Favela é essa proliferação de favelas imensas que estão tendo, né? Inclusive de tomar conta de cemitério. Você consegue imaginar? As pessoas invadem um cemitério, vão tirando as ossadas ali, colocando para um canto e vão dormir dentro das tumbas, daquelas tumbas maiores, etc. Isso acontece muito no Egito, já está acontecendo no México. Né? As pessoas terem que ir, né? Porque o cemitério é perto do urbano, e o urbano é onde eu consigo pedir esmola, é onde o cara consegue se prostituir, é onde o cara consegue alguma coisa no tráfico. Ele tem que estar perto do urbano, né? Por isso as favelas estão muito coladas no urbano, porque estar isolado não tem o que comer, não tem acesso a nada, e essa população quer acesso. Então, por que em alguns lugares do mundo o comunismo não resolveu isso, e muito menos o próprio capitalismo? Né? Nós vamos ter que olhar agora para esse novo sistema, para esse novo híbrido chinês, como que a China vai tratar, há ainda muita pobreza, muita miséria na China, como que isso vai ser tratado na China, como é que eles vão inserir essas pessoas, como que esse novo rearranjo pós-crise, como vai ficar a economia americana, até que ponto a economia americana vai conseguir, antes de resolver os problemas ambientais, ou melhor, paralelo aos problemas ambientais, ela vai ter que resolver esse problema da pobreza que invadiu os Estados Unidos também, há muita pobreza. E como é que fica essa questão no mundo? Como é que fica essa questão no Brasil? Nós não temos um projeto para resolver a miséria, nós temos um projeto que atenua a miséria, o Bolsa Família. Né? Critique ou não, se você não fornecer alguma coisa desse tipo, pessoas vão morrer de fome. Se você cortar o Bolsa Família hoje, daqui a alguns meses tem pessoas morrendo de fome por aí. Você tende a acentuar. Então, como você não tem competência para crescer e gerar emprego para essas pessoas, você é nação brasileira,
você vai ter que dar assistencialismo mesmo. Não tem alternativa do assistencialismo. Não quero dizer que eu sou contra ou a favor. Eu acho que o melhor programa social é um emprego. Esse é o melhor programa social que existe, é um emprego. Agora, se você não dá essa condição na sua economia, você vai ter que fazer alguma coisa pela sua população. Vai ter que fazer, sim. Né? Assistencialismo de certa forma. Mas e como é que fica para frente? Qual seria o cenário futuro em termos de governo, em termos de empresas, né? Eu entendo que está havendo uma revolução na mídia, né? A tecnologia de informação vai tomar conta de várias áreas e ela tende a dar um salto qualitativo em saúde. Nós vamos ter um ganho significativo com essa tecnologia de informação que nós já estamos tendo hoje. Vamos ter um ganho significativo em saúde, qualitativo, né? Vamos viver mais consequentemente, isso é um problema porque nós vamos comer mais, vamos querer mais bens, né? E porque vamos viver mais tempo. E também no sistema de educação. A educação está dando um salto, né? Apesar de muita crítica com relação aos jovens que ficam, né, nos seus tablets, nos seus smarts, nos seus celulares e não desgrudam daquilo ali, essa conexão ela é, na minha opinião, fundamental. Né? Esse contato que o jovem tem, não só com os amigos que estão ali na sala de aula do colégio, mas esse contato que ele tem com o mundo, isso para mim não tem mais volta. Eu vejo muita crítica em relação a isso. Olha, essa moçada que não sai, não consegue olhar para o lado, né? Você tem um mundo virtual que foi criado. Existe uma realidade virtual que foi criada e ela é muito rica. Ela tem porcaria, ela tem lixo, porque a porcaria e o lixo estão na realidade física e foi transferido para lá. Então tem muita porcaria, tem muito lixo, tem que polir, tem que tolher a coisa, mas eu acho que é fundamental isso. E principalmente os ganhos que nós teremos com isso, em termos de comunicação, como eu mencionei, em termos de saúde e um avanço na educação. Bom, e o modelo? Que modelo de sistema que seria ideal? Né? Como eu, como economista, vejo uma alternativa. Na verdade, não é uma alternativa. Na verdade, eu entendo que a economia de mercado ela é o melhor modelo. Eu sou adepto, sou favorável de uma economia de mercado, mas uma economia de mercado um pouco mais, assim, digamos, dentro de uma caixinha. Né? Ela pode funcionar livremente, mas eu preciso ter um Estado forte. Um Estado forte em que sentido? O Estado não produz. Eu não preciso de estatais. O Estado não é produtor. O Estado é regulador. Então, o que eu entendo é que instituições precisam ser fortalecidas. A Europa faz isso muito bem, o próprio Estados Unidos faz isso muito bem. Você pergunta assim, de que instituições você está falando? O que você quer dizer com instituições? Né? O que você quer dizer com esse institucionalismo que está sendo discutido muito hoje na literatura também, inclusive econômica, que são agentes, por exemplo, como as famosas agências reguladoras, né? Agências que regulam, por exemplo, formação de cartéis, agências que vão regular abuso de poder, agências que vão regular a qualidade do produto, qualidade do serviço. E essas agências são fundamentais. Vamos pegar um exemplo. Há um projeto de ter um metrô aqui em Curitiba. E esse metrô vai ter que ter uma agência que certifique todo o processo. Então vai ser construído a obra e um privado, é uma parceria público-privada, o valor do investimento é muito alto, aí o Estado entra, mas não é ele que vai construir. Não é ele que vai operar o metrô. Está provado que acaba sendo ineficiente quando o Estado faz isso. Há uma acomodação, há uma lentidão quando o Estado faz isso. Já na iniciativa privada, não. E aí eu tenho um procedimento de multas ou de cortes, de aportes, com relação a quem vai operar o metrô, por exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma companhia de energia elétrica, pode ser um porto, pode ser um aeroporto. Né? Eu passo para um privado e regulo ele. E eu exijo dele altíssima qualidade. Eu não estou produzindo o serviço, mas eu, agência reguladora, uma sociedade de propósito específico, né, as ONGs e etc. vão regular essa atividade econômica livre. Né? Até porque, como já mencionei, o padrão de consumo que nós vivemos hoje vai ser muito difícil reagir, ir para trás. Retroagir, melhor dizendo, né? Fica muito difícil. Esses dias eu conversava com uma colega, uma grande cabeça, amiga minha, professora, que disse o seguinte: tem que crescer menos. Né? O mundo precisa crescer menos, ele está destruindo o meio ambiente. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos fazer o que então? Né? Crescer menos vai gerar um batalhão de desempregados. Esse batalhão de desempregado vai cair numa favela aqui em volta das grandes cidades. A gente vai fazer o que com eles? Dar mais Bolsa Família? Essa é a saída daí? Porque eu não vou ter emprego para ele. E ele não tem terra para plantar o que come. E aí? Como é que fica a situação dele? Né? A gente não pode mais voltar para a caverna.
Acabou, não temos alternativa, a gente tem que ir realmente na direção de uma sociedade, sem dúvida, né, mais inteligente. Por isso a tecnologia de informação, na minha opinião, vai tornar a sociedade uma sociedade muito mais inteligente do que as demais gerações, muito mais inteligente no sentido de escala. Teremos mais pessoas com nível de informação do que nós tínhamos no passado para resolver esses problemas, em especial a questão ambiental. Eu não tenho dúvida que a questão ambiental é um problema, mas para fechar, vamos usar alguns exemplos de como a inovação tecnológica ela pode driblar esse problema da escassez. A soja transgênica, por exemplo, é um exemplo. O que a soja transgênica faz? Como eu não tenho terra para plantar mais soja, não tenho terra suficiente, fértil, eu coloco mais grão de soja por arbusto. Isso é a soja transgênica, produtividade. Eu produzo mais comida com menos espaço. Né? Que mais que a gente pode usar de exemplo? Nos Estados Unidos já tem universidade. Universidade é outra instituição, né? Fundamental. Né? Toda a pesquisa, muitas tecnologias saem de laboratórios de universidades. É fundamental essa relação com as universidades. Tem universidade nos Estados Unidos que já está conseguindo transformar a água do mar em água potável. Já existe isso. Né? Tudo bem que 1 litro custa em torno de $10.000 para produzir. Né? Não dá para comercializar, mas não dá para comercializar ainda. Um dia será possível. Né? Então você tem alguns problemas, alguns entraves, eu não tenho dúvida, ambientais, que eles serão solucionados, deverão ser solucionados pelas gerações que estão vindo, né? Vocês jovens e os filhos de vocês, que vão ter que resolver essa questão ambiental, mas não pode riscar da pauta a questão da miséria e da pobreza. Essas pessoas precisam ser resgatadas de forma digna, né? E você ter um projeto de governo para isso. Esse modelo chinês, ele é um exemplo para mim. Eu não estou dizendo que aqui no Brasil a gente teria que ter um Estado socialista. Não, você pode ter um Estado democrático como nós temos hoje. Mas é fundamental, independentemente do governo que vai vir neste ano, ou se vai manter esse governo, independente do governo, você ter um projeto de nação. O que a sociedade brasileira ela quer, o que ela deseja. Muita coisa a gente já sabe, já está aí, as coisas estão dadas, eu não preciso ir para a rua perguntar. As pessoas querem bem-estar, indiscutivelmente. Então, eu preciso ter um projeto que gere esse bem-estar para a sociedade brasileira como um todo, não só para um grupo. Né? A sociedade precisa ser beneficiada. Crescemos muito, mas nunca conseguimos distribuir. E as classes mais ricas precisam entender que se você não faz uma distribuição equitativa, a tendência é que a economia sempre pare de crescer. A classe média fica estagnada, aí você começa a vender para a classe mais baixa, e a classe mais baixa depende do crédito. A hora que a coisa aperta, eles não consomem mais também. Muito parecido com o que está acontecendo com o Brasil hoje. Cresce, para, exatamente por esse tipo de falta de um projeto de nação, falta de uma política mais agressiva e, sem dúvida nenhuma, investimento fundamentalmente em saúde e educação. O investimento em saúde e educação é a lição que, se a gente for olhar para os asiáticos, para a gente fechar, a última lição que eu vejo é a lição da Coreia do Sul. Um maciço investimento em educação desde o ensino fundamental, formar, ter graduação superior os professores, depois mestrado, ir para o ensino médio, colocar mestrado para todos os professores e no superior mestrado e doutorado para os professores. Quer dizer, você desde a primeira série lá, teu professor de história é mestre em história. Não é a tia, sem críticas, né, aos colégios que tem a tia que tem formação no ensino magistério. Ela não tem formação superior. Ela é formada no médio para ser professora de escola. E ela não é especialista em história, ela não é especialista em ciências, ela não é especialista em matemática, mas ela dá aula de ciência, ela dá aula de matemática, ela dá aula de português, e ela vai dando do jeito que dá. E essa é a educação. E assim os alunos chegam, em boa parte aqui no Brasil, no ensino superior, fraquíssimos. Aí aquele salto de pesquisa que a universidade deveria dar, ela não consegue dar porque o aluno ainda tem que aprender Bhaskara, tem que aprender como é que faz crase, etc. e tal. Tem uma deficiência na língua portuguesa e no raciocínio lógico da matemática, o que dificulta o avanço da ciência no Brasil.